Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta manhã aqui na nossa igreja, na nossa casa de Santo Antônio. E juntos nós vamos fazer nossa meditação, nossa oração da manhã. E desde já quero pedir a sua ajuda para que você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, através aí do clique no botão compartilhar. Você chama outras pessoas, outros amigos a rezar conosco a oração da manhã. Se vocês estão ouvindo bem, né, vocês comentam aí, por favor, se o som está ok, para a gente poder começar a nossa oração da manhã. Um bom dia a todos, a Joselice, a Renata, Maria Cristina, Marilda, Valdilene, Maria José. Muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. A Cleusa, sejam muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E juntos nós vamos nos aproximar de Deus, nosso Pai, pedir forças e graças para a nossa caminhada no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta manhã, Senhor, queremos te pedir as luzes e as graças do Santo Espírito, para que, iluminados pela sabedoria do Espírito Santo, possamos acolher a palavra de vida e de salvação em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a meditação hoje da primeira leitura da missa do dia de hoje. Leitura retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 22 a 31. Lembrem-se que nesses últimos 3 dias nós estamos lendo este capítulo 15, que nos conta um pouco sobre o chamado concílio, a reunião, a assembleia de Jerusalém, onde São Paulo e São Barnabé vão encontrar São Pedro, São Tiago e os demais apóstolos e anciãos para resolver a questão dos pagãos na igreja. Se os pagãos que se tornaram cristãos precisam ou não ser circuncidados, precisam ou não se tornar judeus, né? Para se tornar cristãos depois. E aí, é nesse tipo de leitura, né, nesse tema, que nós estamos lendo todos esses dias. E hoje nós vamos ler a decisão, né, que a igreja, liderada por São Pedro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa, como a igreja, então, inspirada pelo Espírito Santo, resolve essa questão. Naqueles dias,
pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além das coisas indispensáveis. Abster-se de carne sacrificada aos ídolos, do sangue das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes estas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou muita alegria, por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, é tão bonito hoje escutar essa passagem dos Atos dos Apóstolos e ver de fato que sempre o Espírito Santo conduziu os líderes da igreja, os apóstolos, os anciãos, os presbíteros, a tomar aquelas decisões de acordo com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Decisões que não excluíam irmãos da comunidade. Decisões que não afastavam irmãos da fé, mas pelo contrário, decisões que tornavam pessoas tão diferentes uma só família. Que tornavam pagãos e judeus, pessoas que vinham de mundos culturais diferentes. A decisão da igreja, dos apóstolos, inspirada pelo Espírito Santo, é sempre a decisão de nosso Senhor. É sempre uma escolha como a de nosso Senhor. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham de verdade, e a tenham plenamente. O desejo da igreja não é outro que não o desejo de Jesus. Ter a sua palavra espalhada entre todas as nações, entre todos os povos, e que todos os povos sejam discípulos. Foi isso que o Senhor Jesus mandou os apóstolos fazerem. Ide por todos os povos, anunciai o evangelho entre todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazei-as meus discípulos. Queridos irmãos, a missão da igreja é a missão de Jesus. A missão da igreja não é outra que a missão de Jesus, anunciar a boa notícia da vida e da salvação para todos. Atenção, ninguém está excluído do amor de Deus. Ninguém está excluído do anúncio do reino de Deus. Ninguém está de fora. Ninguém está de fora de ser alvo do amor e da salvação de Deus. Deus preparou o seu reino para todos os seus filhos. Isso não significa que todos vão aceitar, que todos vão escolher,
mas que é missão da igreja anunciar para todos, sem exceção e sem distinção. É exatamente isso que acontece nessa leitura de hoje. A igreja de Jerusalém abrindo os braços e abraçando os irmãos que são pagãos. Os irmãos cristãos que tinham professado a fé em Cristo, que tinham sido batizados, e agora a igreja de Jerusalém reconhece esses irmãos como verdadeiros irmãos na fé. Reconhecem que o sangue de Jesus derramado na cruz, que a sua ressurreição e o Espírito Santo derramado sobre a igreja tornaram esses homens tão diferentes uma só família, a família de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Nós acabamos de escutar na leitura São Pedro dirigindo a palavra aos cristãos de Antioquia, da Síria e da Cilícia, dizendo, o Espírito Santo e nós decidimos que não é justo impor a vocês, irmãos vindos do paganismo, nenhum fardo do judaísmo, mas que basta a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A decisão do Concílio de Jerusalém que acabamos de ouvir não é outra que não a fé em Jesus Cristo basta para sermos salvos. O batismo que recebemos em nome da fé cristã, a vida nova que começou no batismo, ela é de fato suficiente para nos dar a vida com Deus. Não são as tradições de Moisés, não são os decretos que os judeus interpretaram que nos dão a salvação, não é a lei mosaica, é Jesus. É Jesus o Salvador da humanidade. Ele e só nele a vida em abundância, a salvação para mim e para você. E é tão bonito, meus irmãos, escutar essa palavra de São Pedro. O Espírito Santo e nós decidimos. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. A igreja não é um conjunto de pessoas que toma decisões. A igreja não é liderada por homens movidos pelos seus próprios interesses. A igreja não é movida por apóstolos, por discípulos, por bispos, por presbíteros, que estão tomando decisões a partir da sua mentalidade, não. A igreja é o corpo de Cristo, que continua a missão de Cristo. A igreja é esse corpo de Cristo, essa missão de Cristo que se estende na história e que é conduzida pelo próprio Deus no seu Espírito Santo. É por isso, por exemplo, meus irmãos, que a igreja nos ensina a confiar nela, dizendo que todas as verdades proclamadas pela igreja, o credo apostólico, os dogmas de fé, eles são verdades absolutas, verdades que devem ser acatadas por todos nós fiéis. Por quê? Porque essas verdades anunciadas pela igreja são inspiradas pelo Espírito Santo. Não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus manifestada pelo Espírito Santo. Hoje aqui, esta carta nos ensina a confiar na igreja. Nos faz perceber que a igreja é exatamente a comunidade do ressuscitado, guiada pelo Espírito de Deus. Uma comunidade que é cuidada pelo próprio Deus, que é uma família conduzida, na verdade, pelo próprio Deus. E como é importante sabermos disso. Neste tempo de tantas verdades, nesse tempo de tanto relativismo, tudo é relativo, tudo depende da minha verdade pessoal. Como é importante saber disso. A verdade que a igreja anuncia não é a verdade que ela criou, não é a verdade que os bispos inventaram, que os papas inventaram. A verdade que a igreja anuncia é Jesus Cristo. É uma verdade inspirada pelo Espírito Santo
é uma verdade comunicada por Deus. A igreja não é a dona da verdade, é a serva da verdade. Aquele que é a verdade e a vida, Jesus. A igreja é a serva de Jesus Cristo, a esposa de Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, o corpo de Cristo. Vejam que beleza que esta palavra hoje, dirigida a nós, pode ser aproveitada por nós. Hoje, o Atos dos Apóstolos, essa passagem, nos ensina a nos colocar nas mãos da igreja. Veja, meus irmãos, nós estamos passando este tempo de pandemia e muitos têm criticado os bispos, o Santo Padre, o Papa, por essas decisões, não é, de não fazermos as missas públicas. Muitos injustamente têm dito como se nós padres, os bispos, estivessem felizes, tranquilos, né, com esta situação. Nós sofremos como vocês. Sofremos pela distância. Sofremos porque vocês são a nossa família. Estamos distantes. Sofremos porque temos saudade, não só saudade afetiva de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de rezarmos juntos, mas temos saudade porque ser igreja é estarmos reunidos em torno do altar. Mas vejam, quantos estão criticando os padres, os bispos, e não percebem que esta atitude da igreja é uma forma de Deus cuidar de nós, cuidar da nossa saúde. É uma forma responsável da igreja não expor os seus filhos ao mal, à doença, à enfermidade. Todos nós estamos sofrendo, meus irmãos, mas veja, confiemos na igreja. A igreja é uma mãe que cuida de nós, seus filhos. A igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Nosso Senhor disse isso no Evangelho. As portas do inferno não poderão vencê-la jamais. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que as portas do inferno, as portas da maldade não vencerão a igreja. Porque a igreja é corpo de Cristo. A igreja é Cristo que continua agindo no mundo. E o inferno não pode vencer Cristo. O inferno não pode vencer o Espírito de Deus. E nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E nós temos o corpo de Cristo. Em cada sacrário, em cada altar, está presente o corpo de Cristo. São Pedro nos disse, o Espírito Santo e nós decidimos. Veja, meus irmãos, a igreja não está abandonada ao juízo de homens. A igreja está acompanhada pelo Espírito de Deus. A igreja é movida pelo Espírito de Deus. Nessa manhã, eu queria te fazer esse convite. Esse convite de realmente confiar em Deus. Confiar neste Deus que tudo move, que tudo conduz. Confiar na igreja, minha mãe, sua mãe. Nós fomos batizados no seio dessa mãe, a igreja. E nós, porque nascemos no batismo, nos tornamos parte da igreja. Somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Confiemos na igreja. Rezemos pela igreja. Para que a nossa mãe nos conduza neste tempo e nos eduque a ouvir a palavra de Jesus diariamente. Que a igreja, nossa mãe, nos eduque neste tempo a confiar que Deus nunca abandonou seu povo e não será agora que vai abandonar. Ouçamos a igreja que diariamente nos alimenta com palavras de vida e de esperança. Unamo-nos à igreja com seu coração de mãe que
que é sofrido pela situação que vivemos. Unamos-nos ao coração da igreja, soframos com a igreja. Do mesmo modo que muitos fiéis sofrem por não poder mais vir à missa, comungar, também nós sacerdotes, como também a igreja, sofremos por não poder dar a comunhão e celebrar os sacramentos com vocês. Assim, meus irmãos, nos unamos nesse sofrimento com a igreja nossa mãe e ofereçamos esse sofrimento a Deus, pedindo que a igreja nos eduque a ser mais penitentes, nos eduque a ser mais obedientes, nos eduque a ser mais atentos aos sinais de Deus para nós. Sem dúvida alguma, a igreja nos está ensinando que este tempo é tempo de conversão, é tempo de mudança, é um tempo de renovar as nossas esperanças, é tempo de renovar as nossas confianças em Deus, é tempo de renovar os nossos valores. Vamos deixar a igreja nos conduzir. Vamos confiar que é o Espírito Santo que conduz a igreja. Vamos estar atentos às palavras que dia a dia Deus nos dirige através da sua esposa, o do seu corpo, a igreja. E assim, meus irmãos, nós não estamos abandonados. Nós estamos sendo conduzidos e pastoreados pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. Enfim, no final dessa meditação, eu queria te fazer, né, esse propósito de hoje, te chamar a fazer esse propósito de hoje, de rezar no dia de hoje, ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, pela Santa Igreja de Deus, pelo Santo Padre o Papa, pelos bispos e por todos os fiéis em Cristo. Isto é, toda a igreja. Rezarmos hoje pela igreja, para que a igreja seja dócil ao Espírito Santo e nós assim sejamos dóceis ao Espírito Santo e nos deixemos guiar, conduzir, pastorear pelo Senhor, nosso Deus. No final desta meditação, meus irmãos, convido que você possa fechar os seus olhos nesse momento, fazer oração. Senhor, nosso Deus, nosso pastor, nosso Salvador, nesta manhã, Senhor, como tua igreja, como tua família, nascida pela água e pelo Espírito Santo do batismo, nos aproximamos de vós e te pedimos a graça da docilidade. Te pedimos a graça, Senhor, de ser dóceis ao teu Espírito Santo. De neste momento, Senhor, como família tua, não permitirmos que as divisões lacerem o corpo da igreja. Nesta manhã, Senhor, que queremos pedir para que o meu coração, que o nosso coração de igreja seja um só, unido ao Santo Padre o Papa, ao nosso bispo diocesano Dom Gregório. Queremos pedir nesse momento, Senhor, que possa fazer da tua igreja um só corpo no teu amor. Que possamos ter a coragem de superar toda a divisão, todas as discórdias. E lembrar que somos um povo conduzido pelo pastor e guarda de nossas almas. Tu mesmo, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, uma efusão de graça do teu Espírito sobre a tua igreja e sobre nós. Para que nunca vejamos a tua igreja como uma coisa diferente do que nós somos. Quantos cristãos, Senhor, quantos cristãos católicos falam mal da sua igreja, estão falando mal de si mesmo, da sua própria mãe. Quando falam que a igreja não evangeliza, é porque nós mesmos estamos dizendo, eu não evangelizo. Quando eu digo que a igreja não faz isso, não faz aquilo, eu estou dizendo, sou eu mesmo que não faço isso e não faço aquilo, porque também eu faço parte da igreja. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós, para que nos sintamos um com a igreja, porque somos um com a igreja, somos igreja. Livra-nos da divisão, livra-nos
dos partidarismos. Livra, Senhor, a tua igreja de ser uma serva desatenta à tua palavra, mas que nós, Senhor, sejamos como igreja dóceis ao teu Espírito, conduzidos pelo teu Espírito e assim sempre agraciados pelo teu amor. É o que te pedimos nesta manhã, Senhor. É o que te pedimos aqui, Senhor, e agora. Derrama o teu Espírito. Que sejamos um só corpo e um só povo em seu amor. Que sejamos um só coração. Que o nosso coração esteja no alto, junto de ti. É assim que na missa rezamos, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Queremos que o nosso coração esteja em ti, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Ajuda-nos a confiar na nossa mãe, igreja. Ajuda-nos a ter fé na igreja. Ajuda-nos a aceitar todo o ensinamento da igreja, nossa mãe. E ajuda-nos, Senhor, assim, a estar mais unidos, mais próximos ao teu amor. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão e irmã, que você tenha hoje um bom dia e que você não esqueça do propósito que nós juntos aqui firmamos, de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos e por todo o povo fiel, para que sejamos um só povo conduzido pelo Espírito Santo e o pastor de nossas almas, Jesus Cristo. Possamos rezar hoje pela igreja. Às 3h nos vemos, o Terço da Misericórdia. Às 6h, o Santo Terço de Nossa Senhora. E às 6h30, a Santa Missa. Um bom dia para você. Deus te abençoe.